O que pesa, né, nessa proposição da reforma tributária? A complexidade. A complexidade, ela gera discussão, ela gera insegurança, ela gera autuações, ela gera discussões judiciais a respeito de praticamente quase todos os tributos. Isso muitas vezes até prejudica, e é um ponto que está sendo discutido, por exemplo, agora no STF, de forma indireta, ela interfere até na livre concorrência, de certa forma. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, empresas e eu não estou emitindo minha opinião. Estou trazendo um fato e eu não vou dar minha opinião a respeito, porque esse não é o tema de hoje. Empresas, por exemplo, que não pagam a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso é uma grande vantagem. Nós estamos falando aí, dependendo do segmento, 9%. Determinadas empresas que têm vantagens tributárias que outras não possuem, claro, porque ela foi lá, provocou o judiciário, exerceu o seu direito, saiu na frente, acreditou. Eu não quero aqui dizer que é certo ou errado, nenhum ponto, mas eu estou me referindo que do ponto de vista prático isso interfere. De maneira lógica. Olhando menos para o lado técnico tributário e olhando pelo lado econômico, isso causa insegurança para os investidores. Isso causa uma migração de recursos, ou seja, se você tem dinheiro, você vai aplicar num lugar que é muito difícil entender como você paga o tributo, por exemplo, você não sabe se hoje você está pagando certo, se você está pagando errado, e se daqui 5 anos você não vai ter uma penalidade aí que pode colocar em risco, por exemplo, a continuidade do negócio. Então isso causa, sim, uma insegurança e prejudica os investimentos no país. Então a reforma tributária, ela surge como uma necessidade, porque nós temos um sistema tributário complexo, um sistema tributário que gera insegurança, no mesmo passo que gera oportunidades, né? Então por isso que nós estamos aqui. Porque ela gera oportunidades de discussões judiciais no âmbito tributário, de revisões a respeito das apurações, porque é muito difícil você fazer uma apuração 100% correta, porque se você não tem uma estrutura robusta administrativa dentro do teu próprio negócio, são muitas normas mudando, são muitas alterações, são muitos documentos fiscais, são muitas obrigações acessórias, então a possibilidade de você errar é muito grande. Então o empresário muitas vezes ele fala, poxa Marcos, eu tenho você aqui na figura de consultor, o advogado, eu tenho a minha contabilidade, eu tenho muitas vezes o advogado, tenho o consultor, tenho o contador. Então isso acaba refletindo no custo administrativo e, consequentemente, na competitividade das empresas. Então, quando eu falo em reforma tributária, ela surge pela necessidade de criar um ambiente favorável ao exercício da atividade empresarial, ou seja, algo que tenha maior previsibilidade, maior segurança e, consequentemente, eu consiga atrair esses investimentos para o país. E o que pesa também para o consumidor final no país. Quando nós falamos, por exemplo, que o Brasil, nós pagamos muito imposto. Por que eu fiz assim? Porque a gente sabe que é tributo, mas vamos trazer para o linguajar do afegão médio, né, do dia a dia, de quem não é técnico. Nós pagamos muito impostos. O Brasil é um dos países que mais se paga imposto no mundo e nós temos essa percepção. No entanto, se nós formos buscar as referências, por exemplo, os relatórios da OCDE, dos países que compõem, o Brasil, de longe, é o país com a maior tributação. Não é, o Brasil está ali em 14º, oscilando. Então, nós não temos a maior tributação do mundo, como é a nossa percepção enquanto cidadão pagador de tributo. Somos profissionais da área, sim, mas nós vamos lá no supermercado, nós vamos na farmácia, nós arcamos com toda a carga tributária, na figura de consumidor final, que é de fato quem arca, todos nós. Então o Brasil ele não é o país com a maior carga tributária, no entanto, a nossa percepção ela é por conta da ineficiência
dos investimentos, do retorno. Então o Brasil, entre, por exemplo, os 30 países com a maior carga tributária do mundo, ele não é o país, ele não está entre os 10. Mas entre esses 30 países, nós estamos entre o pior entre a percepção do bem-estar da população. Ou seja, o reinvestimento, ou melhor, o investimento nessa arrecadação, na qualidade de vida das pessoas, no bem-estar social, ou seja, na devolução para a população, parcela do patrimônio é subtraída em favor do Estado, para que ele possa executar as políticas públicas voltado ao bem-estar social, elas não são concluídas. Então nós somos o país, um dos países com o pior índice, com maior ineficiência de investimento dos recursos provenientes da arrecadação tributária. Então, pesa o brasileiro, quando nós falamos que nós somos um país que pagamos muito impostos, o seguinte: eu tenho, por exemplo, que ter um plano de saúde, porque muitas vezes a saúde pública não consegue me atender da forma que eu preciso. Eu não consigo utilizar o sistema público de saúde, muitas vezes o transporte público. A segurança eu tenho que muitas vezes contratar. Eu tenho que ter escola particular. E assim sucessivamente. Então, na medida que eu tenho uma tributação mais agressiva, vamos se dizer, elevada, mas eu consigo dispor de alguns bens, né, de alguma parcela do Estado que atenda a minha necessidade, isso começa a ficar um pouco mais equilibrado. Então a nossa percepção está ligada nisso. Nós temos uma carga tributária razoavelmente alta, não é uma das mais altas, e eu vou mostrar para vocês o ranking do estudo da própria OCDE e o IBPT, mas ocorre que nossa eficiência tributária é muito baixa, a nossa percepção de investimento é quase que inexistente. O bem-estar social da população, ele é quase que imperceptível. Significa que nós precisamos, de fato, revisar esse atual sistema e buscar um sistema que se adeque melhor à situação, principalmente a simplificação. Eu vejo que um ponto que bate muito forte é o seguinte: durante algumas reuniões com empresários, alguns chegaram e falaram: Marcos, não tem problema, quanto que é? É 30% do meu faturamento? É 40%? Tá tudo certo. Eu só queria fazer o seguinte: me dá uma guia, eu pago e acabou. Agora eu pago ICMS aqui, ICMS lá, substituição aqui, de FAO para lá. Aí tem a não cumulatividade aqui, mas a não cumulatividade do ICMS é diferente da do IPI, por exemplo, que é diferente da do PIS e COFINS, e a dedutibilidade da despesa, e a despesa aqui é indedutível e não é, e esse tributo entra na base ou não entra. Aqui é confuso, é complexo, custa caro. Por exemplo, são mais de 1.000 e poucas horas, segundo o banco, um estudo, isso está até no nosso artigo, um estudo realizado pelo Banco Mundial com a Price. São quase 2.000 horas só para apurar, declarar. É muito tempo, é muito complexo, demora muito, demanda muitas pessoas. Tem empresas, por exemplo, que o maior setor da empresa é o setor administrativo, principalmente fiscal, contábil. Empresas do segmento químico, por exemplo, que é mais tecnologia, ligado, por exemplo, às fórmulas, do que mão de obra envolvida. Então, o maior setor da empresa, por exemplo, é o setor administrativo, por conta dessa complexidade tributária envolvendo as unidades da federação, envolvendo os próprios recursos, os próprios tributos federais, inclusive os regimes tributários diferenciados. E aí isso não está na legislação, é um tratamento criado de forma personalíssima, e aí fica muito difícil, de fato, de você atuar.